Coisa boa demais estar aqui com vocês, gente. Você prefere água mineral ou gelada? Gelada não, é natural. É bom. Assim que André me convidou para estar aqui com vocês, imediatamente eu topei e fiquei na expectativa. Aí ele ficou, será que ele vem mesmo, vai arrumar uma viagem e tal, ficar bacana? Eu estou muito feliz realmente de ter essa oportunidade de estar com vocês. Algo foi dito por alguns de vocês, não sei, acho que foi o Emanuel, teu grupo de oficina era o grupo 1? Hã? De Kleber. E como é que foi a pergunta que você tiveram que responder lá, que você falou aí? Se a Bíblia é escrita por homens, por que ela é chamada de palavra de Deus? Se ela é escrita por homens, porque ela é chamada de palavra de Deus. E você se referiu à transformação que ela faz, né? Que só a palavra de Deus transforma. Eu estava ano passado no avião. Avião é púlpito obrigatório, né? Você senta ali e já começa a orar, o cara, coitado, vai ficar ali do lado, ele vai ter que te aguentar, né? E eu comecei a falar com um rapaz, era daqui de Salvador ele, e ele é seguidor de... Não, pode deixar. Eu ainda me abaixo, ainda estou conseguindo me abaixar. Nem sempre é garantido que eu vou levantar, né? Mas que eu... O rapaz era seguidor, olha, era de um negócio de uma seita dessas, sei lá, essas seitas que vêm do Oriente, né? Parecida com bahaísmo, coisa desse tipo. É negócio lá da Índia, né? Acho que tinha a ver com Hare Krishna. Não tenho certeza, não lembro bem. Aí eu perguntei para ele, aí ele começou a conversar comigo, eu conversei, aí ele gostou de conversar e começou a me pregar o negócio dele lá, aí tinha que ouvir, né? Ouvi, depois digo, agora é minha vez. Aí chegou a hora que eu falei isso para ele. Ele já tinha sido cristão católico, ele tinha entrado até em seminário católico para ser padre e tinha desistido, né? E eu comecei, conversa daqui, conversa dali, eu digo, pô, mas tu conhece a palavra de Deus? Eu conheço. Aí eu falei para ele, a palavra de Deus transforma. Aí, você sabe o que ele me disse? Eu fui transformado pelo que eu ouvi lá da Índia. Eu mudei, eu fui transformado. Aí, o que faz nessa hora? Aí, vontade de fazer, quase que faz. O que eu digo agora? Porque ele fala da mudança que ele teve de vida. Quando ele entrou, obrigado, querido. Quando ele entrou para esse culto oriental aí. Mas eu fiz uma pergunta, aí eu fiz uma outra pergunta. Eu vou dizer para você, não sei se está lá na oficina dele, não sei se tem alguém que vai para a oficina dele amanhã, que eu estou já dando como é que chama? Estou dando um spoiler. Mas eu vou dizer para vocês o que eu considero o argumento imbatível. Esse argumento cala a boca de todo mundo. Embora no início da fé, eu queria a coleção de argumentos, né? Tinha muitos. Quanto mais você tiver, melhor. Você firmar ali logo e não vacilar. Mas eu perguntei, mais ou menos assim, conversa, se nos livros lá que ele estava estudando, falava mal da raça humana. Fala mal do homem. Diz que o homem é uma porcaria.
diz que a única coisa justa é a raça inteira ir para o lago de fogo e arder pela eternidade toda? O livro que você diz isso? Não, né? Irmãos, é o único livro de regras de vida e de fé em toda a história humana que esculacha com o homem. O homem é ruim. O homem merece condenação eterna. Então, os homens iam inventar um negócio desse? Que homem, na história da humanidade, pensou em inventar uma conversa dessas? É tudo ruim, é tudo uma praga, vai tudo pro inferno. O que eu faço? Aí você vai ter que ter convicção de pecado, vai ter que se arrepender, vai ter que crer, vai ter que fazer um monte de coisa. Jesus disse, o mundo me odeia, porque eu dou testemunho que suas obras são más. Uma bela olhada no espelho, não precisa ser assim de um dia, 24 horas, você olha para trás da sua vida, você já viu que a Bíblia está certa, né? Então, esse para mim é o argumento mais forte, é o que mais me convence, porque a Bíblia, do começo ao fim, fala mal dessa raça. Bom, antes que eu siga por aí, vamos vir para cá. Eu vou contar uma historinha para vocês. Quantos de vocês tiveram... Eu tive num retiro de carnaval com a turma aí. Quantos de vocês estavam por lá? Ah, bom, então essa historinha que eu contei lá, não contei aqui, então eu vou contar aqui. Mas eu vou contar uma história para vocês que vocês vão ficar se coçando o que tem que ver com o que a gente está conversando. Tá? Eu vou contar uma historinha para vocês que envolve Dona Rejane, minha esposinha. Ó, tô vendo aqui, só tem menina linda aqui. Só tem menina linda. Aliás, a mulher foi feita para ser bonita, né, velho? A mulher foi feita para ser bonita. Não é assim, rapaz, dá uma enfeitadinha, puxa daqui, puxa dali, bota um... Mas ninguém aqui se compara com Dona Rejane. Dona Rejane, quando eu vi, que negócio. Eu não conhecia, não estava no Senhor. Eu decidi viver a minha vontade quando eu tinha 14 anos e me converti quando eu tinha 20. E conheci a Rejane quando eu tinha 17 e ela tinha 16. Conheci num clube da cidade. Lá em Porto Alegre é uma terra muito quente, faz mais calor do que no Nordeste, faz um calorão. E não tem praia, né? Então, na cidade assim, tem vários clubes de bairro que fazem lá um piscinão para gurizada do bairro ir para lá e ficar se jogando na piscina lá. Um monte de gente de, sei lá, 14, 15 até os 18 anos. Quem faz 18 anos depois cai fora ali, porque eu estava com 17 e eu a conheci na piscina desse clube. Aí ficou, todo mundo olhava de longe assim, quem é que vai? Eu digo, sei lá. Aí porque é assim, né? Quem vai ser o primeiro corajoso? Aí eu digo, ó, corajoso nada, vou tomar um fora aqui na frente de todo mundo, eu vou esperar ela sair, quando ela sair do clube eu vou atrás dela e vou conversar com ela na rua. Aí ela conta que foi, quando eu encostei para falar com ela, ela diz até hoje, que cara chato. Bom, foi lá e tal, eu tentei umas conversas, queria ver se saía um namoro, um negócio assim. Mas ela disse, não, melhor ser amigo. Tá bom.
Fui embora, fui passar as férias numa praia lá. Esse negócio de gente nova que não conhece o Senhor, não ter juízo, isso é desde sempre, viu? Não é só agora, não. Tá? Então eu e um amigo metemos uma mochila nas costas, cheia de lata de sardinha, fomos para a estrada pedir carona e fomos andando, qualquer canto. É uma história de maluco. Aí eu voltei para Porto Alegre, porque eu queria pular o carnaval em Porto Alegre. Olha o carnaval em Porto Alegre, não tinha carnaval de rua, né? Carnaval era nos clubes. E assim, você ficava em volta de um salão, feito um bobeira, um abestalhado, e pulando lá, e a banda tocando lá os negócios. Amanhã eu vou falar mais com vocês sobre isso hoje. Mas assim, minha surpresa que eu chego lá, estava a Rejane lá. E a Rejane estava com os pais dela. O pessoal olha assim, está com os pais? Não quero, não quero. Aí eu olhei assim, está com os pais? Digo, não, aí eu vou lá. Gente, eu pulei carnaval 2 noites com a Rejane. Foi naquela noite, porque eram 2 noites só no clube. Eu pulei carnaval 2 noites. Nem sei se a gente falava em pular na época. Aqui pular carnaval é coisa daqui da Bahia. Lá eu não sei como é o nome, não lembro mais. Aí, quando ela foi embora, antes de levar ela lá de volta para os pais, eu combinei com ela na piscina, vamos se encontrar, então, na quarta-feira, lá na piscina. E aí, ela, tá bom. Aí, quando ela foi embora, eu dei um beijinho na testa dela para me despedir. E ela foi, e eu fiquei lá. Quando chegou, eu acho que não era quarta-feira era quarta-feira de cinza, sei lá, deve ser a quinta. Eu fui lá e encontrei ela. Já depois de carnaval já está começando a esfriar em Porto Alegre, não tinha quase ninguém lá. Eu vou lá, tá a mulher sentada num banquinho lá com um vestidinho azul, linda demais. Aí eu sentei e comecei a conversar. A gente tinha se tornado bastante amigo, a gente conversava muito, né? Eu tinha desistido de bancar o galã, coisa assim, eu tinha desistido. Aí a gente acabou virando amigo. Aí conversa daqui, conversa dali, daqui a pouco Aí eu digo, não, porque não. Ela não. Ela não. Sim. Toda fechada, toda travada. O que foi? Você está com algum problema comigo? Tô. O que eu fiz? A mulher me disse assim: você pulou o carnaval comigo só para se aproveitar de mim. Aquele beijo na testa? Eu tinha 17 anos, irmãos. Eu olhei para aquela mulher, falei para mim, assim, bem assim. Eu gosto de falar comigo assim. Marco, seu burro, seu asno. Você vai se apaixonar por essa mulher. Estou te mandando se apaixonar por essa. Ah, e aí de você se não casar com ela. Tá bom? E ali, aos 17 anos, sentado num banco de um pátio de piscina lá, eu decidi que ia casar com a Rejane. Isso tem 52, 53 anos, algo assim. O que tem que ver com o tema? Eu não estava apaixonado por Rejane. Não estava. Eu garanto para vocês, eu achava ela linda, mas não estava apaixonado. Mas eu conversando com ela, eu descobri o quê? Que ela é apaixonante. Então não se tratava de eu ter paixão ou não,
Se tratava de ela ser apaixonável ou não. Quantos de vocês estavam aí 1 ano e meio atrás que eu preguei lá no galpão sobre macho e fêmea, uma coisa assim? Vocês lembram lá o que eu falei? Quem lembra aí? Eu disse o que uma mulher... falando para os homens aqui. E aqui não tem guri não, viu? Só tem homem, não tem menino aqui. Todo mundo homem aqui. Entendeu? De 1 ano para cima é homem. De nascença para cima é homem. Tá bom? E o que uma mulher procura num homem? O que uma mulher... As mulheres devem estar lembrando. O que foi que eu disse? As mulheres, ela pode dizer o que ela quiser. Elas podem vir com conversa que for. No fundo... Olha, gente, eu vou dar um segredo para vocês, viu? Vocês, meninas, não precisam nem ficar me olhando. Elas têm que sentir. É porque vai sobrar para elas também, né? Elas têm que sentir, na conversa com você, que você é capaz de morrer por ela. Você enfrenta um exército por ela, se for o caso. E a mulher que vê isso num homem, o cara pode ser feio igual um porco-espinho. Sério. A mulher que vê isso no homem chega e... Sério, gente. Então, antes de ser marido, seja macho, guerreiro, a fim de pegar qualquer briga. A mulher olha para você assim, esse aí enfrenta a briga. E os homens estão procurando o quê? Quem das irmãs lembra o que eu disse que os homens procuram? Esqueceram, né? Vou dar o segredo para vocês. Os homens estão de olho. Um homem dá a vida por sua esposa, mas ele está procurando por uma mulher por quem vale a pena morrer. Se eu vou dar a vida, eu vou morrer, mas ela merece. Quando eu vi Rejane de Goiás, saí, não quero saber. Acabou. Bom, estou saindo do tema de novo. Vai, Jesus. Não tem a ver com o tema, porque o tema é paixão pela palavra. O que tem a ver essa história toda com o tema de paixão pela palavra? Eu, quando começo a contar minhas histórias, da minha vida com a Bíblia, eu vou ficando entusiasmado. Um irmão uma vez me disse assim: Marco, quem sabe, eu já comecei a escrever uns 3, 4 livros, viu? Não passei da metade nenhum. Eu comecei um de escatologia, depois não sei o que, outro não sei o que, não arrumo tempo para terminar e ficar lá. E um irmão disse: Marco, você tem que escrever um livro com o título A Bíblia e Eu. Aí eu fiquei pensando essa semana, eu vou falar dessas coisas lá pro pessoal. Quarta-feira, eu estava orando pela manhã e o Senhor me falou: não fale com eles sobre paixão pela palavra. Fale com eles sobre a palavra apaixonável. E é essas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje e um pouco amanhã também. O que é, na verdade, porque eu vou te dizer assim, esse negócio que a Bíblia fala mal da gente, não é nada apaixonante. Você começa ali, começa a falar em inferno, não sei o que.
Começa a falar que você é pecador. Agora, quais são os elementos que a gente encontra nas Escrituras que nos atraem às Escrituras? E eu vou contar aí um pouco para vocês o que a gente vai descobrindo no processo, né? Eu fiz uma lista, só tem 10 itens. Aí eu não sei como é que eu vou fazer, mas a gente dá um jeito de falar de tudo. A gente arruma um jeito. Mas é o seguinte: do mais simples até o mais sublime. A primeira coisa que me aconteceu quando eu me converti, e aí eu comecei a ler esse livro para valer, me impressionou que não tinha assunto que me interessasse que não estava aqui. Não tinha tema da vida humana que não estava aqui. Eu tomei um choque. Eu me lembro que eu pensava assim: Bíblia, Deus, eu nunca vi Deus. Fala dos anjos, eu não sou anjo. Fala do céu, eu estou aqui na terra. O que eu tenho que ver com esse livro? Quando eu começo a ler, é Deus falando para o homem que está na terra, de todas as coisas da vida do homem, tudo. E eu ainda tinha um discipulador lá, um mestre, e alguns já me ouviram falar bastante dele, do Moacir. O homem tinha uma bíbliazinha assim, que eu não tinha pergunta que eu fazia para o homem, que ele não dizia: peraí, achava lá e me respondia com aquela Bíblia. Aí eu vinha com outra situação que eu queria saber, ele achava lá e me dava a resposta. Eu digo: tem tudo aí. Minha reação, eu vou contando para vocês essas coisas apaixonantes que tem na Bíblia e vou contando para vocês a minha reação quando eu comecei a ver essas coisas. A minha reação com isso aí, eu fiquei muito bravo comigo, fiquei indignado. Dizia: mãe, você tinha esse livro em casa, seu pai fala desse livro e você fica até uns 20 anos sem ler esse livro. Eu fiquei bravo. Como é que eu podia ter deixado um tesouro desses de lado? Eu só parei porque um dia Moacir me disse, porque eu reclamava: rapaz, como é que eu demorei tanto? Um dia ele disse: para de reclamar, cara, agora vai para frente, esquece, já perdeu o teu tempo lá, agora ganha seu tempo aqui e vamos adiante. Eu digo: tá bom. A Bíblia fala de casamento, de dinheiro, de sexo, de pensamentos, de uso do tempo. Não tem coisa da nossa vida que não seja abordada nas Escrituras. Aí vem um filósofo. Você pega 2 versículos de Jesus falando assim, dá um nó no filósofo e ele sai dando pirueta. Bom, segundo ponto. Isso foi informação que eu recebi e que imediatamente também me soou como algo extremamente assim atrativo. E até hoje me sinto cativo disso. Eu fico, não tem explicação, gente. Um livro que é escrito, por que se chama Bíblia? Bíblia é biblioteca, porque são vários livros. E esses livros foram escritos num período de 1600 anos. E foram escritos por 40 homens, e aí a maioria deles nunca viu o outro. E quando você vai ler, você está lendo lá no Velho Testamento, você diz: não estou entendendo aqui. Aí você vê uma referência, vai lá no Novo Testamento, tem explicação daquilo. E isso não é mais espantoso. O mais espantoso é quando você está lendo coisa no Novo Testamento que você não entende, e aí você vai ao Velho Testamento, e o próprio Velho Testamento também explica o Novo. Como é que pode? Esse povo nunca quer dizer, ali os apóstolos, claro, Paulo, Pedro, a turma ali dos 12, eles se conheceram, mas eles não tiveram contato com nenhum dos profetas do Velho Testamento.
Então, minha reação, eu fiquei impressionado. Um primeiro ponto de que a Bíblia trata de tudo, eu fiquei surpreso e cativado. Agora eu estava impressionado com isso. E eu comecei a fazer uma coisa que eu não recomendo, era uma coisa errada, mas eu fiquei tão atraído por esse livro que eu lia escondido no trabalho. Aí quando o pessoal assim da supervisão saía, eu pegava a Bíblia aqui e ficava lendo aqui, fingindo que eu estava trabalhando. Eu não tinha falado para ninguém, ninguém sabia, ninguém tinha me dito que era pecado eu fazer isso, né? Mas eu estava lá sendo pago para trabalhar e estava lá lendo minha Bíblia. Terceiro item. Esse livro é único também no fato de que ele é extensamente profético. São séculos de história e há muita história que foi predita e que se cumpriu. Então, é um livro que fala de tudo. É um livro mágico porque foi escrito por 40 autores que muitos não se conheceram e tudo combina, tudo fecha, você entende um juntando com o outro. E também é um livro profético. Eu não lembro aqui, é uma pena que eu não anotei quando eu estava estudando isso, mas tem profecia de profetas do Velho Testamento que profetizaram que Israel ia ser invadido por um exército com camisa vermelha. Os caras estavam usando gondolas assim de soldado vermelha. Não existia um exército com camisa vermelha. Não tinha sido criado. E séculos depois, Israel é invadido. Eu não me lembro aqui com certeza se foram os assírios, que vieram primeiro nas 10 tribos do norte, ou se foram os babilônicos. Mas um deles vinha todo mundo de vermelho. Detalhes desse tipo estão profetizados. E mais, gente, de tanta profecia que tem nesse livro, 81% já se cumpriu. Já se cumpriu. Falta 19% que eu tenho convicção que vai se cumprir. Você tem essa convicção? Sim. Amém. Que alegria ver hoje aqui uma irmãzinha clamando: Maranata, vem, Senhor Jesus. Cumpre o que está faltando. Quando eu cheguei nesse ponto aí, eu acho que eu tinha uns 6 meses de conversão. Alguém tinha me dado um livro que eu li, que a biografia do rapaz lá, ele lia o Novo Testamento todo. Essa turma gosta de desafio, né? Bora fazer do quem... Posso botar uns desafios aí? Depois vocês... o Novo Testamento todo num mês. Quem topa, bota o nome numa listinha lá depois e entrega. O Novo Testamento todo. Dia 1º começa com Mateus, dia 31 está em Apocalipse, terminando. Isso todos os meses seguidos. Lê um mês, depois outro mês, depois outro mês, depois outro mês. Eu não fiquei mais sábio que meus mestres. Mas depois que eu fiz isso, ali no começo da minha conversão, eu ia em retiro... E eu olhava assim para a gurizada da minha idade e ninguém sabia era nada. Eu estava, que é isso? Está escrito aqui, que é isso? Está escrito ali. Então, por quê? Aí eu fiz uma loucura. Minha vida é meio louca mesmo. Eu cheguei no meu trabalho, eu tinha confiança que eles gostavam do meu trabalho, que eles me queriam na empresa. Aí eu cheguei lá
no escritório lá do gerente da firma lá, falei, eu quero trabalhar das 8 até as 4 da tarde, porque eu trabalhava das 8 ao meio-dia, aí tinha 2 horas para almoçar, para não sei o que mais, aí tinha mais 4 horas de trabalho. Aí eu disse, eu quero trabalhar até as 4 só, eu não vou parar ao meio-dia, eu vou trabalhar 8 horas direto. Por quê? Porque em casa ler a Bíblia, preciso muito ler a Bíblia, e um trabalho ali, aí fico parado aqui no almoço, aqui tem muita gente, não dá para ler, eu quero que vocês me liberem. Sabe o que eles fizeram? Ele disse, tá bom, nós vamos te dar, você vai trabalhar só até as 4, mas mesmo assim você vai ter seu almoço, você vai ter as 2 horas de almoço, porque nós não podemos deixar você sem essa folga. Então você vai trabalhar das 8 ao meio-dia e das 2 às 4, às 4 horas a gente te libera. Me aguentaram assim por uns meses, foi bom demais. Depois disseram, não dá mais, agora você tá bom, agora eu volto. Me impressionavam as profecias da volta do Senhor, me impressionavam. Gente, começa a ler, começa a estudar, depois de um tempo você vai ficando com os olhão desse tamanho assim. O tema é apaixonante, mais do que Dona Rejane. Quarto item que eu vejo na Escritura, que ela tem a história humana inteira, do começo ao fim da história humana. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre isso. Uma irmãzinha levantou ali para falar do que estudaram na oficina. Essa questão, aqui vai mais um desafio. Aqui vai um outro desafio agora para vocês. Essa questão da ciência. Eu acho que deve ter um pouco mais de 20 anos que eu lembro, a primeira vez que eu vi uma jovenzinha que cresceu na igreja, teve os pais como modelo, tinha tudo na vida dela, era assim, obediência, o Senhor. Essa menina entrou para a faculdade 6 meses depois. Ela chegou em casa e disse, pai, mãe, eu estou fora da igreja. Por que, filho? Pai, mãe, Deus não existe. Que, filho? Deus não existe. Se o Deus da Bíblia é verdade, tudo que a ciência está descobrindo é mentira. Mas não é mentira, a ciência está descobrindo, então. E eu tive que escolher. Ou seguir acreditando numa coisa que eu nunca vi, num Deus que eu nunca peguei, ou eu sigo a ciência. Acho que tem mais de 20 anos isso. Em função de histórias assim, que uma vez eu fui a CUIP para falar desse assunto, do evolucionismo e, na época, se falava muito de criacionismo. Quantos de vocês têm interesse em entender mais desse assunto? Opa! Aí, eu vou recomendar um livro para vocês. Posso recomendar livro aqui? Né? Eu vou recomendar um livro para vocês. Não sei se algum de vocês assistiu. Dr. Marcus Eberlin. É um químico top. No ano passado, ele esteve na lista dos 1.500 cientistas mais importantes da atualidade. Tá? Eu levei ele para fazer uma entrevista com ele no meu canal. Postei o link no grupo para eles assistirem. Qual? Do Marcus Eberlin? Pronto. De Samuel, de Marcos, eu postei. O desafio: comprar o livro dele. Somos Planejados.
ler o livro, discutir entre vocês, até que vocês se sintam capacitados. Eu não digo que a gente tem que estar capacitado para discutir com gente que está lá na faculdade e que não quer nem pensar, mas que vocês estejam tornados capazes de ajudar irmãozinhos e irmãzinhas que começam a ficar confusos com essas coisas. Não pode depender de Marcos Eberlin, não pode depender de um pastor que vem pregar. A gente está aqui levantando uma bandeira, mas quem tem que comprar essa briga é vocês. Fomos planejados. Quantos de vocês aqui já ouviram falar, eu não sei se ele falou lá no meu canal, da Eva mitocondrial? Opa, olha aí, ó. Aí. Chega um estudante de biologia, vem para cima de você com essa ciência deles, que não é a ciência, você desencava aqui, são cientistas de alto gabarito, que foi a turma que trabalhou com aquele negócio de código, de DNA, aquele negócio, os caras descobriram, simplesmente descobriram, não tem jeito, toda a raça humana vem de uma mulher. E isso, quem diz, não é cristão criacionista, é o cientista, qualquer cientista que participou daquele trabalho. Agora, olha como é que é a cabeça dessa gente. Uma cientista que estava nesse trabalho, que teve que definir esse negócio todo, botar esse troço todo por escrito, ela disse, mas nós temos que rever. Não tem que rever as convicções evolucionistas dele. Nós temos que rever se esse negócio de DNA está certo mesmo. Assim. Eles saltam contra as evidências. Então, há um outro livro do Marcos Eberlin que se chama Evidências, que eu recomendo também. Mas o Fomos Planejados dá uma conversa boa. Antevidência. Antevidência, obrigado. Aí quando eu descobri esse negócio, eu já estava aí com acho que uns 2 anos de convertido. Quando eu olhei e disse, mas tem tudo nesse livro. Tem tudo que eu preciso para a minha vida. E o livro é mágico, o livro é profético. Eu comecei, aí eu digo, não, agora eu quero mais. Aí eu tive uma experiência assim diferente. Eu estava na faculdade, aí todo sábado, né? Todas as minhas noites eu estava ocupada com a faculdade, o dia inteiro trabalhando. Sobrava o sábado para fazer o quê? Estudar para a faculdade. Um dia eu chego lá no meu quarto, vou sentar na escrivaninha num sábado de manhã e tinha 2 pilhas de livros aí. Aí eu olhei para era uma pilha de livro da faculdade. E uma pilha de livro era a Bíblia, Atlas Bíblico, livro que Moacir me mandava ler, estava lá. Aí eu olho assim, olha, não estou dizendo que tem que fazer isso, tá? Eu só estou dizendo o que acontece com você quando você vê a realidade desse livro. Aí eu sentei naquela cadeira, olhei para uma pilha assim, olhei para outra. Eu digo, eu vou ficar maluco aqui. Aí que eu vou resolver rápido. Afastei minha cadeira, puxei o lixo, peguei os livros da faculdade. Tchau, vou ler Bíblia. Digo, agora tem que falar para minha mãe. Trabalhão para entrar numa faculdade federal, um negócio de vestibular complicado, agora um cara deixa a faculdade. Eu digo, Senhor, vai. Aí eu vou lá, mãe, deixei a faculdade, mãe. Deixou a faculdade? Por quê? É assim, mãe, é que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, aí eu deixei a faculdade para ler a Bíblia. Aí ela olhou para mim.
Eu, doido para ver. Você vai ser pastor, você vai ser pastor. Eu digo, que mãe, para com isso, que pastor, que nada, mãe, eu quero ler Bíblia. Nem sonho com esse negócio, esquece, troço, ser pastor. Meu pai é pastor, eu sei que vai ter. Não. Não vou ser pastor nunca. E Deus lá em cima, assim, ó. Ai. E a minha mãe foi para a cozinha rindo também. Ai, não sabe disso não. Ai. Mas nesse momento, o que a palavra tinha produzido em mim já? Mais do que assim ficar cativado, mais do que deslumbre, eu comecei a perceber que minha vida estava firme. Eu estava firmando meu pé numa rocha. Eu comecei a me sentir firme, seguro. Eu digo, agora estou. Quero ver quem vai me tirar daqui agora. Uma vez. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre o que a palavra de Deus gera em nós, lá no último ponto. O 10º ponto é o mais importante, tá? Vocês segurem aí, me acompanhem. Mas uma vez, eu estava cansado. Recém-casado, fazendo instituto bíblico de noite, trabalhava o dia inteiro, ia de noite para um seminário lá, instituto bíblico, eu e Rejane, os dois juntos. Chegava em casa 11 horas, 11h30 da noite, 5 horas da manhã tinha que levantar, porque às 6 horas da manhã tinha um grupo que orava no centro da cidade, a gente orava das 6 às 7, e depois de ir orar, a gente ia tomar um café e depois eu pegava o ônibus e ia para o trabalho. Então eu estava assim, ó, eu já estava... E um dia, foi a única vez, o diabo resolveu tentar conversar comigo. E eu me lembro onde eu estava, e eu me lembro o que o diabo disse. Você está cansado? Não aguenta mais? Simples. Larga esse negócio todo. Larga tudo isso, você vai viver tranquilo. Assim, bem assim. Aquele negócio, aquela flecha assim. Parecia que estava atrás de mim, porque eu olhei para trás. Eu olhei para trás e falei, e aí eu vou voltar para lá? Eu vou voltar para sua mão? Para sua mão eu não vou, me lasco aqui todo, me acabo aqui, mas voltar para aquele lugar onde tu era meu patrão lá, para lá eu não volto. Tchau, velho. Nunca mais ele veio com essas conversas. Depois ele veio com outras, ele sempre inventa uma flecha ou outra. E por fim, e o 5º ponto, amanhã a gente fala mais 5. Já tem a ver com sua experiência com a palavra de Deus. Sua experiência pessoal. Eu vou pedir aqui para colocarem o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aqui vamos ler junto aqui. Eu imagino que alguns de vocês lembram de memória o que está escrito aí. Tem que esquentar o negócio, né? Está aparecendo, está vindo. Olha lá. Que diz lá? Eu creio que muitos de vocês já têm passado nesse processo aí. Tá?
mas ela também é um processo cativante. O que diz? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Por que ele usa essa expressão espada de 2 gumes? Porque essa carta é aos hebreus, ela é escrita para os judeus que estavam dispersos na terra, e todo judeu sabia que lá no templo, nos sacrifícios, o sacerdote, quando ia cortar lá as partes do sacrifício, ele vinha com um facão enorme, uma faca com 2 gumes, tinha fio dos 2 lados, para ser e bem afiadinho, para fazer o serviço bem feito. E o escritor de Hebreus está usando esse conhecimento deles para dizer que a palavra de Deus é assim. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ele está fazendo um paralelo. Eu sei que a linguagem ela é metafórica quando fala de juntas e medulas, porque está falando das juntas e medulas lá do boi que era sacrificado. Tá? Está fazendo uma comparação. Ele diz que assim como aquela espada cortava ali juntas e medulas do animal, a palavra de Deus também faz separação entre alma e espírito. E o melhor de tudo, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pode desligar, nós vamos ficar só com o versículo 12. Ela é apta para discernir. O que são propósitos? São inclinações, são motivações. E muitos de vocês já perceberam que para cada coisa que você faz existe uma motivação. A motivação vem da alma, vem do ego, ou a motivação é espiritual? A motivação vem do Senhor. Quem pode saber? Quem é capaz de discernir seu próprio coração? Vamos lá. Um texto, uma fala de Jeremias, que nem Buda nem Maomé nunca falariam. Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Jeremias. Enganoso é o meu coração. Enganoso é o teu coração. É mais ou menos assim, meio bonzinho. Não. Corrupto. Desesperadamente corrupto. Eu me lembro que tem uma época que eu comecei a falar com alguns irmãos, para usar uma linguagem mais atual. Eu digo, gente, a raça humana está dividida em 2 tipos de pessoas. Aqueles que têm um monstro dentro e não sabem. E aqueles que têm um monstro dentro sabem. Qual deles você é? Enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto. Quem vai poder conhecê-lo? Quem vai poder discerni-lo? Quem vai poder avaliá-lo? Quem vai poder julgá-lo? Davi certamente entendia isso, embora ele tenha vivido antes de Jeremias, mas é visível que ele entende isso quando ele ora e está no salmo dele, que diz assim: sonda-me, ó Deus,
sonda e conhece o meu coração. Vê se tem em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Davi sabia que o coração dele era tão enganoso que não sabia nem conhecer direito o seu coração. Como é que nós podemos conhecer nosso coração, se Jeremias diz que ele é enganoso? E pergunta quem poderá conhecê-lo. A palavra de Deus. Esse texto que nós lemos é a resposta. A palavra de Deus vai entrando, vai penetrando e vai mostrando para você quem você é, como é que você é. Eu acho que na semana passada eu coloquei lá no meu canal um testemunho que já tinha saído aí, que eu preguei uma vez, saiu, não me lembro aonde, mas eu digo, não, deixa eu dar esse testemunho. Eu não me lembro como foi o título que saiu lá. Não, é hoje que está saindo. Está saindo hoje. Mas tem a ver com depressão. Tem a ver com a depressão. E tem a ver com os tratos de Deus na minha vida, quando eu passei por depressão. E eu comecei a ver coisas que eu não imaginava. Que Deus foi falando, olha você aqui, ó. Olha aqui. E eu queria que Deus me acariciasse. E Deus, não. Eu deixei você ficar assim para poder falar contigo. Então, irmãos, eu penso que esse já tem a ver com a juventude da fé. Quando você deixa de ser criança e começa a querer saber, não é como é que os outros te veem, quem te aceita, quem não te aceita, quem te ama, quem te valoriza, quem não te valoriza. Você começa a perceber que muito na sua vida ocorre por causa dessa motivação, essa necessidade. Todos nós temos 3 necessidades lícitas, completamente lícitas. Primeira, nós queremos ser aceitos e amados. Não tem nada de pecaminoso nisso. Se fosse pecado você querer ser amado, Deus estava pecando, né? E Deus quer ser amado. O pecado surge quando essa necessidade que é natural, que faz parte da imagem de Deus no homem, essa necessidade se torna um centro e se torna motivação de nossas ações. Ah, se eu fizer assim, fizer assim, a turma vai gostar. Conhecer os erros de nosso coração é fruto desse livro. Fruto desse livro. Quando você aprende a deixar Deus falar contigo, Deus vai fazer essa obra em você, tirando as coisas que são puro sentimento e colocando coisas que são sentimentos de Deus, que são sentimentos de Jesus. Amado Pai, graças, Senhor, por essa noite. Graças pelo Teu livro santo. Graças pelo Teu Espírito que nos conduz dentro desse livro.
Graças pela comunhão dos santos. Graças, Senhor, pelos ensinamentos daqueles que instruem, daqueles que discipulam. Graças, Senhor, por esse tempo aqui. Graças pela vida desses irmãozinhos amados, Senhor. Graças, Senhor. Graças. Obrigado, Senhor, por ter permitido a mim estar com esse povo que Tu juntaste aqui. Esse povo que Tu separaste esse fim de semana para estar com eles. Obrigado, Senhor, por poder ser participante. Graças, Senhor, porque Tua palavra é viva. Graças porque ela faz um trabalho imenso que nos leva, nos capacita a discernir o nosso coração na Tua presença. Te pedimos que o restante desse retiro seja todo ele repleto da Tua presença, dos Teus louvores, da Tua voz falando com cada um. Cada um aqui, Senhor, é um universo que só Tu conheces. Cada um com seus pensamentos, suas dúvidas, suas certezas, suas alegrias. Fala com cada um, Senhor. Esse que está aqui, que pensa que simplesmente está aqui, e que não sabe, não entendeu o que Tu queres falar com ele. Fala com ele, Senhor. Fala com ele agora. Fala com ele hoje. Atrai ele para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu não és mudo e Tu decidiste falar conosco. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.